Estou recebendo aqui o amigo Jorge Batista, a gente já se conhece da longa data. Jorge, o que te trouxe aqui? Então, Alcione, eu estava vendo, escutando esses dias aí, trabalhar, escutando a rádio e vi o Alexandre José que, na entrevista, né? O novo cemitério de Baden-Furt, né? Então, por isso que eu vim aqui. Porque, historicamente, querendo ou não querendo, eu tive uma situação similar com a minha mãe e a preocupação pelo fato de, há 40 anos atrás, ela ter sido operada e ter ficado algumas horas dada como morta, e quando foi preparada, foi para ser preparada para botar no caixão para vir de Curitiba para Blumenau, porque naquela época a cirurgia era só em Curitiba, o coração dela voltou a bater. Então, ela Por quantas horas catapilética? mais ou menos, pela história que ela sempre contava, vem ali, vai fechar entre 14 e 16 horas. Que ela ficou um bom período. Né? Também que ela estava em Curitiba. Então. A sorte. Ou senão ela ia acordar daí no velório, né? Assustar todo mundo. Para felicidade de alguns e tristeza de outros, né? Porque muita gente, todo mundo não quer que a pessoa morra, mas se a pessoa voltar, acho que provavelmente a reação não estaria Há 40 anos, você era um recém-nascido? Tinha 3 meses. Ah, 3 meses. 3 meses. E daí, no decorrer desses 40 anos, algumas vezes, umas 2 vezes que eu recordo já, maior, de ter dado isso já. Ela foi catapilética de novo. Só que daí não tantas horas. 2, 3 horas. Mas ela voltava sozinha ou vocês levavam para o hospital? Não, daí ela chamava médico, aquela situação toda. Ela só escutava as crianças, né, que nós éramos pequenos, chorando ali, berrando e tal. Ela contava quando voltava Sim, da catalepsia que ela... Ela escutava. Ela escutava, nós conversando, o médico falando, essas coisas ela sempre falou. Então que na verdade o coração só parava, mas o cérebro... É que a catalepsia, a medicina consegue trazer um catapilético de volta, existe remédio para isso. Eu não entendo muito de catalepsia. O meu foco é estar protegido dela e não saber como ela assim. Mas eu sei que você pode beliscar, você pode botar alfinete, a pessoa não sente. Mas os médicos conseguem trazer de volta, existe remédio, alguma coisa assim. Então ela ia para o hospital. Sim, ela ia para o hospital e depois voltava. Então a gente nunca teve essa explicação de médico, de qual é o sentido de fazer ela voltar, né? Mas, resumindo. Agora faz 1 ano e meio ela morreu de fato. Faz 1 ano e meio, agora não deu bem 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês. Foi dia 14 de junho, ela faleceu e devido à pandemia, aonde é que entra a situação da história que eu estou aqui, ela ficou preocupada porque ela viu que os velórios não estavam durando 24 horas. E foi uma das preocupações, parecia que ela sabia que ela ia morrer, que se ela morresse nesse período da pandemia, que ela fosse velada 24 horas, independente da situação, que nós filhos não deixasse ela ser velada menos de 24 horas. Você prometeu para ela isso? E foi Quanto cumprido, tempo? e o velório dela durou mais ou menos 30 horas. Parabéns. Porque ela morreu, foi dada como morta 3, 4 horas da manhã, e ela foi, de um dia, e ela foi enterrada no outro dia às 10 da manhã. Ali do ladinho do cemitério No do bairro, cemitério do do ladinho do prédio, não estava pronto ainda. Não estava pronto ainda. E daí aonde eu escutando a tua entrevista lá com o Alexandre José, aonde, assim... Tu sabe que isso é fato. Tem pessoas que pode ser que vão Isso é dar risada. minha, né? Mas quem tem na família histórica e se preocupa, que nem ali... Você estudou catalepsia durante esses anos, não? Não, Nunca se preocupou com não, isso? nunca. Mas entre você e seus irmãos, nunca te ocorreu pensar se isso é hereditário ou não? Você disse que tem um irmão que teve epilepsia, que é o inverso da catalepsia. O meu irmão, na adolescência dele, ele dava os ataques epilépticos dele, daí depois... Ele foi tratado, nunca mais deu ataque epiléptico. Mas aí com os 40 anos, deu um infarto fulminante nele. E vocês se certificaram que ele estava morto? Sim, porque ali também o velório dele durou mais ou menos, a mãe sempre preocupada. Tua mãe teve preocupação? Quanto tempo o velório dele? O velório dele também passou de 30 horas. Passou de 30 horas. Então, enfim. Hoje nós temos aqui no cemitério, no centro, nós temos uma sala para pessoas que têm morte súbita. Inclusive, hoje foi cremado, né? Um senhor que ficou sendo velado ali 3 ou 4 dias. Desde sexta-feira. Desde sexta-feira. Teve uma morte súbita. A minha mãe foi velada 5 dias, além das 27 horas de velório dela, mais 5 dias nessa sala. Nós temos uma sala para isso, para pessoas que têm morte súbita, entendeu? E é uma preocupação que eu tenho desde criança.
tive digamos, um trauma. Eu imagino que você teve um trauma maior que o meu, não? Porque afinal de contas sua mãe era epilética. É preocupante, principalmente ali quando ela foi constatada como morta pelos médicos, e a gente sabendo do histórico. Mas aí o médico fez o exame, porque o médico consegue perceber. O médico simplesmente, né, na época ali dela, deu que ela estava... Lá 40 anos atrás, os médicos não perceberam. 40 anos atrás, mas hoje... Hoje com os recursos tudo mudou. Como você chegar no hospital também já falando que ela é catapilética, não? Já é um caso conhecido, o médico obviamente teve mais atenção. Já tinha o histórico dela, né? No médico já tinha o histórico dela de problema de coração. Então, porque como eu te falei ali, 40 anos minha mãe foi uma bomba relógio. Porque ela passou pela cirurgia na década de 80, normalmente mais do que 10 anos uma pessoa não sobrevivia naquelas épocas da cirurgia, que era a época mais grosseira, né? Menos recurso. Ela passou por isso ali. E várias vezes, ela, depois disso, ela já fez ponto safena e sempre teve problema de coração. Eu estudo muito pouco a catalepsia em si. Mas me parece até que ela deu uma defesa do organismo, porque quando a pessoa entra em estado de catalepsia, o corpo exige menos ou nada, né, da máquina. Sim. Então, às vezes até uma proteção, é como um aparelho entrar em stand-by para manter mesmo. Mas eu não entendo de catalepsia, eu entendo de como me livrar dela. Porque se eu sou cataplético ou não, eu não sei, né? Só tua mãe sabia, né? E ela fez o que tinha que fazer, falar para a família toda e pedir, e vocês honraram isso, né? Foi honrado, e assim, até antes disso, quando ela morreu, o recurso hoje favoreceu, e até por isso que eu estou aqui. Porque o que tu fez no cemitério do Badenfurt ali para nós ali, para quem acredita, e tem casos de família que eu acho que o cara está falando, porque a pessoa pode Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, né? Agora, normalmente do lado ali do prédio, né? Ninguém vai acreditar. Então, a gente, como foi criado com a mãe sempre com essa preocupação, como tu falou antes ali, até nós a gente não sabe. Então, assim, hoje, se alguém da minha família vinha a óbito, nós temos essa opção hoje de estar despreocupado, porque sempre fica uma pergunta no ar, que nem hoje, faz 1 ano que minha mãe morreu. Se eu não tivesse velado ela 30 horas, tivesse velado ela 4 horas, eu iria morrer até sempre aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que eu não vou abrir esse cachorro? Será que, né, o tempo ali, daqui a 5 anos eu vou pedir para a senhora esse corpo para mim ver? Muita gente já aconteceu isso, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes fazem isso, vai lá e manda e a pessoa estava virada. Eu já vi isso. Então, correram muitos anos. Então, por isso que eu estou falando. Com essa sala que tu fez ali, tira essa preocupação e passa um alívio. Porque hoje eu vou ver lá uma pessoa, 24 horas, 30 horas, mas se eu botar ali, e se caso ela voltar, não é loucura. Não é só também, eu gosto de deixar isso claro, não é só o caso de ninguém voltou, alguém voltou, mas viver mais tranquilo não é legal? Toda a vida. Viver sabendo, se para acontecer comigo, a gente vai acabar dando risada no assunto, não é legal? Mas saber que, olha, alguém se preocupa com isso, não preciso mais estar traumatizado, né? Se acontecer, eu vou estar defeso. Que quem tem na família, que nem tu teves a tua preocupação com a tua mãe, eu tive com a minha, a gente sabe o que é isso. E como tem outras pessoas que estão na mesma situação do que nós. Eu quero te dar um abraço. Obrigado pela visita. Tranquilo. Valeu.